Fala, concurseiro e concurseira, tudo bem com vocês? Resumos. Fazer ou não fazer? Esse é o tema do vídeo de hoje. Me acompanha até o final que eu vou falar para vocês aqui. Resumo, se é bom fazer ou se é bom não fazer, e para o final também eu vou dar exemplos, modelos que vocês já podem pegar para fazer, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Resumos, fazer ou não fazer. Isso aqui vocês vão encontrar opiniões de todos os jeitos, de todas as formas. Mas se vocês analisarem criticamente o que eu vou falar para vocês, vocês vão, ao final, entender sobre se é melhor fazer ou se é melhor não fazer. Bom, primeiramente, meu nome é Keila Patieri, sou auditora fiscal, criadora e mentora do curso Destruindo as Questões. É um curso que eu ensino passo a passo a como estudar por questões, tá? Você vai aprender tudo para você alcançar 90% de acertos nas questões. E o link vai estar aqui na descrição do vídeo em algum lugar, tá bom? Se você não me segue, lá no Instagram, me segue lá, @só por questões, é lá que eu tenho mais contato diário com vocês. E se inscreva aqui no canal, vai. Se inscreve aqui, dá um joinha nesse vídeo, porque eu sei que vocês vão sair daqui, ó, com a cabeça explodindo. Então já dá um joinha e ativa o sininho para que o YouTube sempre notifique vocês dos próximos vídeos. Bom, bora lá. O que é, então, um resumo? Eu quero, primeiramente, deixar claro aqui para vocês o que eu estou falando que é resumo, tá? Para você entender exatamente e a gente conversar a mesma língua. Eu peguei um modelo aqui que eu encontrei na internet do que é um resumo. Para mim, resumo são esses textos corridos aqui, tá, pessoal? São esses textos corridos. Aqui, ó. Se você pegar, o cara, ele fez um resumo da Constituição e aí saiu escrevendo aqui, ó, saiu escrevendo em texto corrido. O que é? Texto corrido mesmo, como se você estivesse escrevendo uma redação, resumindo aquilo que a pessoa acha que deve resumir sobre a Constituição de 37. Então, isso aqui, pessoal, é desse resumo que eu estou falando, desse resumo corrido. Eu já fiz e sei que muitos de vocês também já fizeram, tá? Então, isso aqui, pessoal, é resumo. Resumo corrido de texto corrido, tá bom? Como se você estivesse escrevendo uma dissertação. Mas conta para mim aqui, você aí, eu sei, você já fez resumo, né? Conta aqui para mim agora. Quantas vezes você gastou um tempão para fazer um resumo? Mas um tempão mesmo, pessoal. Horas, horas para resumir alguma coisa que você estudou. E quantas vezes você já revisou esses resumos? Conta para mim quantas vezes. Comenta aqui nos comentários do vídeo aqui. Qual desses aqui, qual dessas situações aqui você já passou? Você que faz resumo. Você gasta um tempão para fazer e aí depois você nem revisa esses resumos. E quando revisa, você não entende, você nem entende o que estava escrito. Naquela hora que você escreveu, você estava até entendendo o que estava escrito. Mas depois, quando você foi revisar, um tempo depois, você não entendeu nem o que estava escrito. E quando você revisa também, você começa a achar chato pra caramba aquilo. Você começa a ler e é chato pra caramba reler aquilo ali. É muito chato. E depois quando você vai começando a ter mais uma expertise nas questões, você começa a perceber que o que você escreveu ali não era tão importante. Comenta aqui, no comentário desse vídeo aqui, pessoal. Comenta para mim. Em qual desses aqui que você já passou? Você já gastou um tempão, ou você não revisou, e quando revisou, você não começou a não entender o que você mesmo tinha escrito, ou começou a achar chato, ou você viu que aquilo que você escreveu não era tão importante assim. Eu já passei por tudo isso aqui. Tudo isso aqui é expertise, tá, pessoal? Tudo isso aqui é experiência. Porque eu sei que você também já sente isso, ou já sentiu. E aí, eu vou te falar uma coisa que muita gente vem me falar quando eu falo que não precisa fazer resumos. Eu já estou te dizendo aqui, você não precisa de resumos. Só que aí a pessoa chega para mim e fala assim: eu só aprendo se eu escrever. Eu só aprendo escrevendo. Não, Kirla, mas eu só aprendo escrevendo, Kirla. Eu só aprendo escrevendo. Eu te digo, você foi enganado a sua vida inteira de faculdade, de escola, achando que você só aprendia escrevendo. Por que você foi enganado? Porque você foi condicionado a achar que você só consegue aprender se você escrever. Por que você foi condicionado? Lembra lá no seu tempo de escola, como era que o professor fazia? Ele escrevia
no quadro, ou ele passava alguma coisa para você transcrever, ou você tinha que transcrever para o seu caderno, ou algo nesse sentido. E aí você achava que você só estava aprendendo, por quê? Porque você estava escrevendo. Então você tem a falsa ilusão de que você só aprende escrevendo. E eu vou te dizer que essa sensação de que eu só aprendi escrevendo era uma sensação tão forte e uma crença tão forte em mim que até hoje eu já não escrevo mais, tá? Eu vou estudar, eu já não escrevo mais. Mas é tão forte em mim que se eu não estudar segurando uma lapiseira ou uma caneta, o meu cérebro ele não consegue focar no que eu estou fazendo. Por quê? Porque mesmo que eu não escreva, eu sinto a necessidade de segurar alguma coisa, de segurar uma caneta, uma lapiseira, de tanto que essa crença limitante em mim, de que eu só aprendo escrevendo, é forte. E eu já não escrevo, mas eu preciso segurar alguma coisa. Às vezes, tenta fazer isso aí, tenta fazer isso. Às vezes, se você tem uma cultura, uma crença muito forte dentro de você sobre eu só aprendo escrevendo, passa a não escrever, mas passa a segurar alguma coisa. Pode ser que isso te facilite. Para mim, foi transformador, tá? E aí você foi enganado, de verdade, você foi enganado, eu fui enganada. Se a gente pegar essa pirâmide, ela não é totalmente certa, tá, pessoal? Ela não é totalmente certa, já tem algumas discussões, mas se a gente pesquisar, se a gente procurar essa pirâmide do aprendizado na internet, vocês vão ver aqui, ó, uma coisa muitíssimo interessante. Na aprendizagem ativa, tá, pessoal? Na aprendizagem ativa, praticar é 80%. E o que é a prática, pessoal? É você fazer. E quando você está fazendo uma prova objetiva, o que é a prática? É você estudar questões em casa. Essa é a prática. Não é você resumir, não é você ler. Tá vendo que ler aqui, ó, ler aqui é só 10%. Então, não é ler, não é você resumir, pessoal, é você praticar. Então, eu te digo, sim, você foi enganado, achando que você tinha que escrever. Por quê? Porque o aprendizado efetivo está na prática. E quando você vai fazer uma prova objetiva, o que é praticar? É estudar questões, é resolver questões em casa. Numa prova oral, o que é a prática? É você realmente falar. Numa prova discursiva, qual que é a prática? É você literalmente escrever. Aí você está treinando a habilidade certa. Tá? Aí você está treinando a habilidade certa. Então, quando você vai para uma prova objetiva, o seu objetivo, o seu foco é acertar a questão. Então, você tem que praticar. Qual que é a prática? Estudar as questões, fazer questões e fazer questões e fazer questões. Não é escrever. Lá na hora da sua prova objetiva, você não tem que escrever. Você tem que o quê? Fazer provas marcar o X certinho, no lugar certinho. É isso que você tem que treinar. E até na prova discursiva, você não vai fazer resumos. Você vai elaborar textos a partir de coisas que estão aqui, ó, nesse lugarzinho aqui. Tá? E aí, eu te falo, você foi condicionado, pessoal. Vocês foram condicionados a vida inteira. A vida inteira de vocês a pensar que só aprende escrevendo. Você foi condicionado. E sair desse condicionamento é muito difícil, porque você tem a sensação de que você está fazendo algo errado ou está deixando de fazer alguma coisa certa. E essa sensação vai te acompanhar até o momento em que você perceber que não, que você aprende por repetição. Eu vou botar isso aqui, eu vou fazer um monte de setinha, porque você aprende por repetição. Você não aprende escrevendo, você aprende por repetição. Vou contar uma coisa aqui muito engraçada para vocês perceberem, uma história. Imagina que você está indo para um endereço qualquer. E é a primeira vez que você vai para esse endereço. Então, o que você vai precisar? Você provavelmente vai de GPS, você vai bem mais devagar porque você não conhece o endereço. Você talvez, até com o GPS, você vai conseguir errar. Mas só que quanto mais você vai nesse endereço, mais você vai nesse endereço, você vai no endereço, daqui a pouco você já não vai utilizar mais o GPS, você vai começar a ir bem mais rápido e talvez você, quando perceber, você já está indo nesse endereço sem nem pensar. Vai estar tão automático. Por quê? Porque você já fez várias e várias vezes esse caminho. Então, você aprende, pessoal, por repetição. Vou te dizer, repetição. Guarde isso aí na cabeça de vocês, é repetição.
E se você tem que praticar, você vai praticar o quê? Questões. E você vai repetir o quê? Questões, pessoal. É isso. O segredo de uma aprendizagem efetiva é você repetir aquilo que é mais eficiente. É questões. Você precisa fazer repetição. Não adianta, você aprende por repetição. Quando você vai jogar bola e você vai treinar um pênalti, por exemplo, e aí você quer bater bem no cantinho lá do goleiro, você vai repetir aquilo, até que você consiga precisamente colocar aquela bola entre a trave e o goleiro, bem no cantinho onde ele não alcança com a mão. Por quê? Porque você aprende por repetição. Só que a repetição, ela não pode ser uma repetição qualquer, ela tem que ser uma repetição intercalada, variada, espaçada. Mas você aprende por repetição. E eu vou te falar uma dura realidade aqui. Resumo é conforto emocional. É porque você está precisando de um conforto emocional. Ah, eu anotei isso aqui, então eu aprendi. Está aqui na minha cabeça. Esse é o conforto emocional. Porque quando você não anota, você não tem a sensação, que é uma falsa sensação, de que você aprendeu, que aquilo está dentro de você. Porque você não tem nada palpável. O resumo é algo palpável. Aqui, se está aqui na sua mente, não é palpável. Aí você precisa desse conforto emocional de achar que, se eu anotei, eu entendi, está na minha cabeça. Mentira! Mentira! Você ter anotado, o simples fato de você anotar não te faz aprender. O que te faz aprender é repetição. O resumo ele vai servir para você como conforto emocional. Você vai se sentir emocionalmente aconchegado. Ai, que delícia! Eu anotei, então isso aqui está seguro, está guardado, é uma coisa segura. Agora eu sei. Não, você não sabe. Se você daqui uns dias pegar esse resumo e for ler novamente, você não vai entender quase nada do que você escreveu. E se você for fazer questões disso que você anotou, daqui uns dias, muito provavelmente você também não vai acertar as questões. O resumo, ele é conforto emocional. E se você analisar logicamente, você vai perceber que na hora que você está anotando, você tem a sensação de que se eu estou anotando, eu estou aprendendo. Isso não é verdade. Não necessariamente o fato de você anotar, você guarda. Um exemplo, que é um exemplo muito claro, se você pegar o número de telefone de alguém e anotar em um papel ou anotar em qualquer outro lugar, daqui 15 dias você não lembra. Por quê? Porque você não fez repetição. E nada melhor do que você fazer repetição do que todos os dias você digitar aquele número no seu telefone. Você digita ele como se você estivesse ligando para a pessoa. Por quê? Porque você está praticando como se você estivesse ligando para aquela pessoa e você vai decorar. Você vai repetir o que a habilidade precisa. Então, o que você precisa? Você precisa repetir. E repetir o quê? Questões. É isso que você precisa. A habilidade mais importante de uma prova objetiva. Qual que é a habilidade mais importante? É você marcar o X no lugar certo. E lá na hora da prova não vai ter papelzinho, não vai ter anotaçãozinha, não vai ter nada. Tudo tem que estar aqui, ó. E para vir aqui para a memória de longo prazo, você precisa de quê? Repetição, intercalada, variada e espaçada. Não é anotação. O simples fato de você ter um resumo lá na sua casa guardado, na hora da prova, não vai te ajudar nada. Não vai te ajudar em nada. Você tem que saber marcar o X no lugar certo. É isso aqui que precisa, pessoal. Tem o Azinho, o Bzinho, o C, D e E. Qual dessas alternativas estão certas? Marca o Xzinho no lugar certo. É isso que vocês precisam, tá? E aí você fala assim para mim, Keila, mas então o que eu faço? Tem um conteúdo aqui, tem uma matéria aqui, tem um assunto aqui, tem um tópico aqui que eu não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Qual a solução que você me dá? Já que eu não vou fazer resumos. Primeiramente, que você tem que arquitetar de forma que você consiga fazer uma repetição, tá? Organize o seu estudo de forma que você faça uma repetição. Mas eu vou te dar algumas coisas aqui, alguns modelos, para você ver como fazer, como solucionar essa questão de não fazer o resumo. Primeira coisa, você vai fazer esquemas. E eu vou dar exemplos. Aguarda só um pouquinho que eu vou mostrar para vocês os esquemas que eu usei durante a minha preparação. Depois que eu entendi que resumo não precisava, depois que eu entendi o estudo por questões, são resumos que eu fiz, são esquemas que eu fiz
Então, você vai ver esquemas, se faça esquemas e faça mapas mentais. São as duas coisas mais eficientes. Sabe por quê? Porque o cérebro, ele gosta de coisa visual. Ele não gosta de texto corrido, tá, pessoal? Ele gosta de coisa visual. Por quê? Você sabe que o cérebro tem dois lados, um lado mais criativo, um lado mais racional. Você precisa juntar essas duas coisas, você precisa juntar uma informação lógica com uma coisa visual, para que ele consiga trabalhar os dois lados e assim você aprender melhor, você internalizar melhor aquela informação. Só que você não vai simplesmente fazer um esquema, um mapa mental e deixar lá no seu lugarzinho aqui guardado como conforto emocional, porque vai virar conforto emocional, porque você sabe que se você não lembrar, ele está aqui. Não. O que você vai fazer? Você vai jogar tanto para mapa quanto para esquema, tá? Você vai jogar no TEC lá, o TEC, que é o site de questões, tem um lugarzinho para você colocar esse esquema, então toda vez que você voltar nessa questão para fazer a repetição, ele vai estar lá para você fazer a revisão, ou você vai jogar no Anki, tá? Você joga no Anki, ou você vai jogar fora, porque ele só vai te usar naquele momento em que você fez. Ou você joga no TEC, se for uma coisa importante que você precisa internalizar. Você vai jogar no Anki, se for uma coisa muito, muito importante que você precisa decorar. Ou você vai jogar fora, se te ajudou só naquele momento do entendimento, tá bom? Você faça uma dessas três coisas, mas não faça para deixar aqui no seu cantinho como conforto emocional. Não faça isso. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de esquemas e de mapas mentais que eu fiz. Isso aqui é uma matéria de economia, tá? São as funções da moeda. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um mnemônico. Eu peguei as funções da moeda, formava uma bebida que chama rum, e eu pus uma imagem para que o meu lado visual, o meu lado criativo do cérebro entendesse. Fiz um mnemônico também para deixar criativo, e depois eu coloquei reserva de valor, unidade de conta e meio de troca. E aí, o que acontece? Isso aqui agora ficou visual. Eu só precisava decorar as funções da moeda. Só isso. Era só isso que eu precisava decorar. Então, eu fiz um mnemônico, peguei uma imagem. E o que eu faço com isso aqui, pessoal? Ou eu ponho no Anki, ou eu ponho no TEC, ou eu jogo fora. Porque aí, por que eu jogo fora, pessoal? Porque toda vez que eu passar por alguma questão, o rum tem que estar aqui na minha cabeça. Perguntou lá, funções da moeda. Eu fiz um mapinha mental que era rum. E eu tenho que trazer essa memória trazer essa memória que está aqui, ó, dentro de mim. Você não pode achar que está lá, se qualquer coisa que eu precisar vai estar lá, porque senão seu cérebro vai entender, sabe, da seguinte forma: está lá, então eu não preciso decorar, eu não preciso gravar. Se está lá, ele vai lá qualquer hora que ele precisar. Para que eu vou encher minha cabeça com isso? Essa é o pensamento do seu cérebro. Ele vai, está lá, então eu não preciso decorar. Qualquer coisa ele volta lá. Então, aqui você deixou mais visual, não é um texto corrido, você deixou visual. Então, eu sempre vou lembrar das funções da moeda rum. Funções da moeda rum. É isso. Eu mostro aqui agora uma coisinha que eu fiz de mapa mental, fato gerador do ITCMD. Para quem é da área tributária, da área fiscal, vai entender. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei imagens e esquematizei de forma a deixar a estrutura mais visual e mais fácil para que eu pudesse decorar isso aqui, pessoal. Decorar isso aqui. O que eu vou fazer? Ou eu jogo no TEC, ou eu jogo no Anki, se for uma coisa muito, muito importante para decorar, ou eu simplesmente vou fazer assim, o fatiador do ITCMD tinha um cara lá com foicezinha, que é o cara do pânico, e eu tinha uma mãozinha do coração. É isso que eu vou decorar. Isso vai deslanchar tudo que eu preciso para decorar o restante, para lembrar do restante. Mas ele tem que estar aqui, ó, dentro de mim, tá? Atos, direito administrativo, eu tinha muita dificuldade em decorar isso aqui, pessoal. O que era atos simples, complexos e compostos? Viu que isso aqui está feito até com a minha letra, tá? Com a minha letra. Se vocês observarem aqui, ó, atos simples, complexos e compostos, eu tinha muita dificuldade de decorar isso aqui. Vocês viram, eu fiz uma tabelinha. E aí, o que eu faço? Anki, TEC ou jogo fora. É isso, pessoal, é isso que vocês vão fazer. Vocês não vão fazer resumos, vocês vão fazer coisas visuais, mas de coisas que são extremamente importantes. Não faça esquemas ou mapas mentais de tudo, porque vocês vão perder o maior tempo do mundo. Lembra que vocês aprendem por repetição. Então, às vezes, o que está faltando é você repetir. Repetir o quê? Questões. Use o tempo que você ia fazer resumos, principalmente resumos, pessoal, e faça questões. Faça questões. Use o tempo para você fazer questões. Em vez de você perder lá horas e horas, faça repetição
de questões, faça a repetição de questões, porque nada supera a repetição. Vou falar de novo, vou falar incansavelmente. Nada supera a repetição, pessoal. Tudo que vocês ficam bons, vocês podem tirar qualquer coisa da vida de vocês, qualquer coisa, você fica bom por repetição. Você fica bom por repetição. Qualquer coisa que você for pegar. Por exemplo, quando eu comecei o SPQ, era muito ruim, pessoal, gravar vídeos. Era ruim mesmo. Vocês pegarem meus primeiros vídeos, mas o que é agora? Eu tenho uma câmera agora melhor, uma iluminação aqui melhor, vocês conseguem me ver melhor. Os meus primeiros vídeos eram mais escuros, não tinham tanta nitidez. Por quê? Porque eu fiz tanta repetição que eu fui ajustando coisas que eu precisava melhorar para ficar boa. O vídeo fica bom, não está 100%, mas tá bom, tá melhor do que estava. Nada supera a repetição, pessoal. Nada supera a repetição. Eu vou desafiar você aqui agora, para mostrar para você que nada supera a repetição. Você vai pegar uma bateria de 30 questões, só, pessoal, só 30 questões do mesmo assunto, sem anotar nada. Segura uma caneta, ou faça o que você quiser, mas você não vai anotar nada. Você vai fazer essas 30 questões na sequência, sem anotar nada, só que você vai aplicar o QPAV. Você vai ler a questão, você vai ler o comentário do professor, você vai ler o comentário dos alunos, você vai voltar na questão, você vai explicar. E aí, você vai deixar aqui no comentário, depois que você fizer essas 30 questões, sem anotar nada. E aí você me diz se você aprendeu ou não aprendeu. Você não precisa resumir, pessoal, vocês não precisam. O que vocês precisam é internalizar isso. Internalizar o que vocês estão aprendendo. Internalizar o que a questão tem para ensinar. É isso. E a sensação que eu já digo de antecedência para vocês é libertador quando você consegue entender que você não aprende anotando, você não aprende escrevendo, você aprende por repetição. Porque aí você vai ter uma mesa limpa, você vai ter um computador, um bom site de questões, uma folha de rascunho e um lugarzinho ali, às vezes, para anotar alguma coisinha em meio de esquemas ou fazer umas contas de matemática. É libertador quando você não tem quilos e quilos de arquivos de Word, resumindo, fazendo resumos digitais ou papéis, porque hoje se faz muito resumo digital. É a mesma coisa, pessoal. É o mesmo efeito. É conforto emocional que você tem ali. A partir do momento que você entender que você aprende por repetição e que a sua habilidade mais importante na prova objetiva é marcar o X no lugar certo, você vai se libertar dessa crença limitante que você tem, de que você só aprende escrevendo e que resumo é importante. Tá bom? Bom, pessoal, espero que eu tenha contribuído no vídeo de hoje. E a gente se vê no próximo vídeo. Bora destruir as questões. Até mais!